Olá, acadêmico, tudo bem com você? Hoje a gente vai abordar sobre prescrição de exercício físico na promoção da saúde. A gente tem 4 referências aqui para vocês, complementarem os estudos sobre o assunto, mas Pitanga 2004, que tem na biblioteca, e também tem uma unidade do Pitanga 2010, e Polito, que é um livro que não tem na biblioteca, mas eu disponibilizei na Xerox para vocês. Tá? Aqueles que assistiram essa aula e quiserem mais informações, discutirem sobre esse assunto, apenas pelo e-mail eduardo@unirg.edu.br a gente pode alongar aí mais conhecimentos, trocar experiências sobre isso, tudo bem? A prescrição de exercícios físicos na promoção da saúde, ele é feito por meio de alguns pressupostos que deverão nos auxiliar a tomar decisões quanto à frequência semanal, a duração da sessão, a intensidade, os tipos de exercícios que envolve a cada modalidade que a gente envolve do exercício. Entendemos também que uma boa prescrição de exercício, além de embasamentos de pressupostos científicos, deve conter também elementos básicos da sensibilidade do profissional responsável pela orientação, constituindo-se, portanto, como uma arte. Então, a prescrição é o dever do profissional de educação física, professor de educação física, porque é nesse sentido que ele precisa ser valorizado e se colocar enquanto profissional da área do exercício. Então, tudo que tem de pressupostos, de referências, diretrizes, além de tudo isso, é muito importante que o profissional crie sua experiência, sua maneira de lidar com esse conhecimento científico teórico, que é muito fácil encontrado na literatura. Outra coisa muito importante é que cada indivíduo tem seus objetivos, né? Cada um tem seus anseios, cada um tem as suas experiências vivenciadas com a atividade física de forma geral, mas nós temos que lembrar, além de tudo, que a prescrição do exercício ele é individualizada. Mesmo você trabalhando de forma coletiva, cada aluno tem seus limites. E o profissional de educação física precisa ter essa sensibilidade de enxergar que num grupo de 20, 30 pessoas que você estiver ministrando a aula, a prescrição tem que ser de forma individualizada, sabendo que a aula não é para que eu, enquanto profissional ou enquanto aluno, esteja fazendo, mas essa aula é para os alunos, é para o nível de condicionamento dos alunos. E aí eu preciso ficar atento aos alunos durante uma aula que eu estou ministrando, que seja de forma geral ou coletiva. Se for individual é mais fácil, mas se for de forma coletiva, eu tenho que ficar atento aos movimentos que ele está fazendo e procurar de alguma maneira, se o exercício estiver leve demais, eu possa conseguir transformar por meio do movimento ou por meio de uma carga, eu aumente essa intensidade para ele, para que ele sinta melhor conforto com aquela carga e sentir também melhor resultado. E ao contrário também, se o aluno estiver sentindo que está muito pesado aquele treino com aquela carga, a intensidade que você está colocando, você tem que adaptar o movimento ou criar uma maneira que ele consiga acompanhar o nível da aula. Nenhum aluno gosta de ir para uma aula que seja de qualquer modalidade, chegar lá e não dar conta de realizar ela. É frustrante e isso faz desmotivar o aluno a aderir à prática de exercício. Agora, uma coisa importante, exercícios também de muita baixa intensidade ou pouca atividade física não promove alteração significativa na aptidão física. Estão associados também a um maior índice de ataques cardíacos. Então, atividade leve demais, ela tem enquanto resultado, ela pode não promover nenhum tipo de alteração. Então, tem que prestar atenção nisso. Fazer o exercício de baixa intensidade, muito baixo, até o autor frisa bem nisso, ela pode não provocar grandes alterações. Depende do sujeito. Se é um sujeito extremamente sedentário, esteja mais de 6 meses não praticando nenhum tipo de atividade física, apresente algum tipo de patologia, realmente uma atividade de muito baixa intensidade, ela vai realmente provocar alterações. Agora, se você pega uma pessoa que já pratica atividade física ou algum tipo de exercício mais sistematizado, você vai conseguir desmotivar o aluno com intensidade muito baixa, porque ele não vai coletar resultados. No entanto, também atividades prescritas de alta intensidade precisa ser tomado cuidado, porque ela pode provocar danos à saúde do aluno. Então, tomar cuidado com os excessos de intensidades.
E o certo, o que a literatura recomenda, é que exercícios moderados são os mais, seguros para a prescrição da promoção da saúde nas pessoas. Então, atividades moderadas são as mais recomendadas para que se alcance. Mas é importante, antes de fazer qualquer tipo de prescrição e planejamento para algum grupo de pessoas, é importante que esses alunos passem por uma avaliação médica e também da aptidão física dele. Assim a gente vai ter condição de conhecer quem é esse aluno. E a gente já abordou em outros vídeos como a gente pode trabalhar essa avaliação na área da educação física. Mas essa avaliação médica e aptidão física, ela apresenta essa figura para a gente aqui, que é o organograma de avaliação médica e aptidão física. Ele coloca para nós aqui, o autor, no caso aqui o Pitanga, passar por avaliação clínica, responsabilidade do médico, avaliação da aptidão física relacionada à saúde, responsabilidade da educação física, avaliação nutricional e avaliação ortopédica. Então, quando eu quero falar que a pessoa quer começar a fazer atividade física, um exercício físico de uma maneira mais segura, o recomendado é passar por esses 4 níveis de avaliação, esses 4 profissionais. Isso se caso não surja outros problemas de saúde que ele tem. Mas o básico é trabalhando nessa direção aqui. Para nós, o que é interessante aqui hoje na aula é a avaliação da aptidão física relacionada à saúde. E nós já abordamos que é as dimensões. No caso aqui, a composição corporal, a capacidade aeróbica, a resistência muscular e a flexibilidade. Então, eu preciso focar nessas 4 variáveis, ou essas 4 dimensões que a gente abordou, na tentativa de que, com as intervenções do exercício, nós teremos condição de modificar a composição corporal, a capacidade aeróbica, a resistência muscular e a flexibilidade, porque são essas variáveis que nós conseguimos, com a prática de exercícios físicos sistematizados, provocar alterações no sujeito. Ok? Agora, eu relembrando aqui um roteiro dessa avaliação da saúde, avaliação da aptidão relacionada à saúde, eu quero lembrar. O que seria isso? Eu conhecer o histórico de doenças, são os fatores de risco, conhecer o estilo de vida a nível de atividade física que ele tem feito, avaliação morfológica relacionada à saúde é conhecer o IMC, o percentual de gordura, perimetrias de tronco, a avaliação da dimensão funcional motora relacionada à saúde é os testes de VO2 que nós conseguimos desenvolver. Nós também podemos avaliar aqui a flexibilidade dos alunos para saber se ele está com encurtamento muscular em alguma articulação, e a avaliação da dimensão fisiológicas são relacionadas à pressão arterial que a gente consegue avaliar. Caso não tenha um acompanhamento médico, que não é o mais recomendado, a gente pode estar analisando como que está os níveis de colesterol, de glicemia, porque são esses fatores que vão ser alterados com a prática de exercício. Caso ele venha encaminhado pelo médico, você pede esses números, esses exames, para que você possa anotar e registrar, para que ao final de um período de intervenção, quando o médico pedir novamente esses exames, você possa ver o que esse período de intervenção conseguiu alterar nessas variáveis fisiológicas. Com esses dados em mão, a gente faz um prognóstico, que é traçar objetivos a partir do que nós avaliamos no aluno. Então, chama-se prognóstico isso. Depois eu vou fazer a programação, que é o planejamento por meio de períodos de treinamento, chamado de periodização, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente alguns exemplos. A outra etapa é implementar, começar a colocar em prática o que você planejou. E por último, você tem que fazer essa avaliação se esse programa está funcionando. Então, a cada aula, a cada final de aula, eu preciso estar avaliando se essa aula que eu estou planejando está atingindo os anseios do aluno. Isso é extremamente importante. A composição da sessão de exercícios. Eu estou falando a nível de uma aula, ou eu posso planejar isso a nível de semana, o aluno tem que estar fazendo. O que ele tem que fazer quando eu estou preocupado com a saúde? Eu tenho que promover atividades físicas para ele que consiga ajustar a quantidade de gordura no corpo dessa pessoa, certo? Esse é o objetivo, promover atividades, exercícios físicos que promova a redução da quantidade da composição corporal. Depois, exercício que consiga aumentar o nível da capacidade aeróbica desse aluno, melhorar o VO2 do aluno.
Eu tenho que promover atividades que aumente a resistência muscular. E isso está relacionado com a força e os exercícios neuromusculares. E eu tenho que promover atividades que promovam a melhora dos níveis de flexibilidade. Então, quando eu penso ou em uma aula só, ou eu posso planejar um dia eu faço um trabalho aeróbico, no outro dia eu faço um trabalho neuromuscular, não tem problema eu fatiar essas ideias aqui em dias. Flexibilidade, posso trabalhar num dia só flexibilidade, mas eu preciso focar o meu planejamento em cima desses 4 objetivos aqui básicos, quando eu estou preocupado com a promoção da saúde do seu aluno. Ajustar a quantidade de gordura é o quê? Atividades físicas aeróbicas são as mais recomendadas. Mas não adianta fazer só atividades aeróbicas se não haver um ajuste também na ingestão calórica. Quer dizer, procurar um nutricionista para ter um acompanhamento, uma mudança no comportamento alimentar é extremamente fundamental para que o resultado venha. Ah, mas eu não consigo ir nutricionista. Conseguir um nutricionista que dê uma palestra para os alunos, os seus alunos, isso é muito importante. Ou você trazer orientações básicas do Ministério da Saúde, que é os guias alimentares que ele disponibiliza pela internet, aonde que ele coloca 10 passos de uma boa alimentação. Se o aluno não procura nutricionista, pelo menos essas orientações têm que estar sendo feitas com os alunos. Aumentar o nível de capacidade aeróbica são aqueles exercícios de caminhadas, natação, danças, normalmente são de baixa intensidade e a duração é um pouco maior. Os exercícios para aumentar a resistência muscular são mais conhecidos de neuromusculares. A musculação é um exemplo, mas não é único. Pode ser pilates, pode ser ginástica localizada. Tá? Na hidroginástica você consegue trabalhar o aeróbico e trabalhar também a resistência muscular. Então tem modalidades que conseguem invocar os dois. E melhorar os níveis de flexibilidade. Eu tenho que promover dentro das minhas aulas, no início principalmente, exercícios de alongamento que sejam capazes de melhorar a flexibilidade naquelas articulações que ele tenha menos flexibilidade. Ok? Uma aula, vamos falar de uma aula. Como que eu posso organizar uma aula para ministrar um aluno? Aqui eu estou englobando as duas modalidades, tanto o treinamento aeróbico quanto o treinamento neuromuscular. Primeira parte da aula eu faço sempre aquele acolhimento do aluno, receber se está tudo bem com ele, se ele sofreu algum tipo de lesão, algum incidente da última aula até aquele momento, né? Se ele é hipertenso, eu saber se ele tomou a medicação dele, se ele é diabetes, como está a glicemia dele, e se dentro das possibilidades está aferindo a pressão arterial desse aluno. Essa é a primeira parte. Dentro da primeira parte ainda, eu faço exercícios de alongamentos, para que eu possa aquecer a musculatura e ele começar a parte principal, que envolve treinamento aeróbico e exercícios de neuromuscular. Dentro dos aeróbicos tem mostrando para vocês caminhada, corrida, ciclismo, natação ou simulares que vocês queiram fazer. Mas dentro da mesma sessão, eu posso trabalhar exercícios neuromusculares, que são os de forças que a gente conhece, a ginástica localizada, o pilates, como eu comentei com vocês, e até mesmo a tal da musculação. E no final, é importante que eu faça uma volta calma, chamada desfriamento, né? Desfriamento. Eu vou resfriar o aluno, é a volta calma. Pode ser feito através de exercícios de alongamento ou até mesmo um relaxamento deitado no chão, concentração. Eu posso fazer um trabalho de volta calma nessa direção que eu apontei. Mas também na parte final é importante que o aluno avalie a aula, se está dentro daquela perspectiva que vocês queriam, dentro dos objetivos que ele queria, né? Se ele quer uma aula mais dinâmica, se ele quer uma aula mais aeróbica, uma aula mais neuromuscular, ele sempre vai demonstrar, mas você sempre faz a defesa de que tem que ter essas duas composições. Ou ele divide isso dentro da aula, ou ele divide isso em dias. Um dia vamos fazer só treino aeróbico e flexibilidade, no outro dia a gente faz só treinamento de neuromuscular. Então eu faço um fatiamento aqueles quatro objetivos no slide anterior foi apresentado para vocês. Quando eu vou pensar no planejamento, que é a periodização, eu vou pensar a primeira coisa, chamada-se frequência semanal. A literatura hoje se fala de 3 a 5 vezes semana, mas o cara que é extremamente sedentário pode começar por 2 dias, ele pode começar.
porque ele precisa experimentar os resultados e os benefícios que o exercício físico promove na vida dele. Então, 2 dias, que seja um dia que ele comece a fazer por semana, mas ninguém vai fazer por um dia. Normalmente vão fazer 2 dias por semana. Essa é a proposta. Vamos começar com pelo menos 2 dias. Tirar a pessoa do sedentarismo. Não fique preso que tem que ser pelo menos 2. Se for um dia ele fizer, ele experimentou, ele vai querer fazer mais dias porque o exercício traz benefícios, a não ser que a prescrição seja feita de forma errada, e aí vai trazer coisas que ele não queria enquanto resultado, como por exemplo dores. Tem que tomar muito cuidado. Então, entre 3 e 5 estaria o ideal, a literatura, e mais que 5 tem que tomar cuidado, porque pode promover lesões. Em relação à duração, a literatura fala que tem que ter mais ou menos 60 minutos. Para mais ou para menos, tem que tomar cuidado. Para menos aqueles que estão iniciando, para mais os avançados, mas não há necessidade mais que 60 minutos, porque é algo que você consegue desenvolver dentro de 60 minutos muito bem. Quando eu quero emagrecer, fala-se o quê? Eu devo dar mais ênfase ao trabalho aeróbico, e quando eu quero aumentar a massa muscular, que é a hipertrofia, deve dar mais ênfase ao trabalho neuromuscular. Ok? Essa é a direção a partir do que você está montando para o grupo. Mas o que é o bom para a pessoa que quer saúde? Trabalhar os dois, o emagrecimento e o aumento da massa muscular. Mas para que aumento da massa muscular? A massa muscular ela é extremamente importante para a pessoa. Porque com o processo de envelhecimento você diminui a sua massa muscular. Esse é um processo natural chamado de sarcopenia. Diminuindo a massa muscular, você vai ter dificuldade para se locomover, para levantar de uma cadeira, para carregar os pesos que você está acostumado. Você vai perder massa do músculo cardíaco, que vai sofrer mais para fazer o esforço de bombeamento de sangue. As suas articulações vão sofrer sobrecarregamento de carga e vão começar a ter desgastes, vão começar a surgir as primeiras dores. Então, e outro detalhe, mais massa muscular você tiver, maior vai ser o seu gasto energético basal, significando que você pode comer, né, um pouco mais, que a sua própria musculatura vai consumir um pouco do que você come. Se você perde a massa muscular, automaticamente você vai perder também aquele mecanismo que consome um pouco da energia. Então, quando a pessoa diminui a prática de exercício, diminui a massa muscular, o envelhecimento diminui a massa muscular, automaticamente o seu gasto basal energético cai e você continua comendo o mesmo tanto. Consequência disso, aumento da gordura corporal. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque para a saúde é importante promover atividades que promovam emagrecimento e também promovam a hipertrofia. Mas, no entanto, Pitanga fala no seu livro que atualmente existem evidências que sessões de treinamentos mais curtos, com intensidade maior, pode provocar emagrecimento em virtude do gasto energético pós-exercício, que seria maior que durante o exercício. É uma nova tendência agora você trabalhar os métodos intervalados, circuitados, que você trabalha com intensidades maiores e num período de treino menor. O treino fica menor, né? Ele é um treino que tem sua eficiência comprovada, mas eu só ressalto uma coisa, precisa ver quem é esse aluno. Ele não pode fazer esse tipo de treinamento quando ele tem iniciante na prática, sedentário e apresenta algum tipo de patologia, algum tipo de limitação muscular. Por quê? Porque do mesmo jeito que você trabalha intensidades mais altas, você também aumenta o risco de lesão e problemas de coração. Toma-se cuidado com isso. Indo para a intensidade. A intensidade ela pode ser prescrita através de 5 maneiras que você pode estar prescrevendo. Aqui nas disciplinas que a gente trabalha dentro do curso, a gente foca com a frequência cardíaca e também o consumo máximo de oxigênio, que é o VO2, que a gente aplica os testes de VO2 que vocês já viram em vídeos anteriores das aulas, teste como do banco de Macarle, o teste de 1.600 metros e o teste de 12 minutos de andar ou correr. Então a gente avalia o VO2 e a partir desse VO2 a gente prescreve um percentual a partir disso. E a frequência cardíaca é uma maneira mais simples, mais usual, que a gente, pelo um monitor cardíaco, a gente consegue prescrever uma caminhada muito facilmente, ser monitorado durante a atividade física. Mas também tem outras maneiras de acompanhar pela frequência cardíaca por palpação na artéria radial aí.
Agora, vamos lá. Falando em intensidades agora um pouco com vocês. Então, uma percepção de intensidade. Quando ela é muito fraca, ela não vai acarretar adaptações fisiológicas e morfológicas e funcionais no sujeito. Qual seria isso? Quando a intensidade for menor que 40% da frequência cardíaca de reserva, que é o que a gente vai focar aqui enquanto nessa videoaula, que é a frequência cardíaca de reserva que a gente vai prescrever. Então, quanto for menor que 40%, eu tenho uma grande chance de não provocar nenhuma adaptação fisiológica, morfológica e funcionais no sujeito. Beleza? Isso é o que a literatura comenta. Só que, no entanto, se o aluno está muito sedentário e apresenta patologia, eu vou começar com intensidade menor que 40%. Por quê? Porque eu preciso fazer uma adaptação a esse sujeito de maneira segura, para ele começar a fazer atividade física com menor risco de lesão ou algum tipo de resultado que a gente não pretende. Quando a intensidade moderada para forte, que é aquela que promove realmente os melhores resultados para a promoção de saúde, ela está entre 40% e 85% da frequência cardíaca de reserva. Ok? Mais à frente a gente vai explicar o que é essa frequência cardíaca de reserva para vocês. E quando a percepção disso, da intensidade for de muito forte, pode provocar danos como consequência. É aquilo que eu comentei no slide anterior. Tem-se os modelos de treinamento que você trabalha com intensidade mais alta. No entanto, os riscos de lesão pode ser maior. Quanto que é isso? Maior de 85% da frequência cardíaca de reserva. Vamos à frente para a gente discutir sobre isso. Aqui é a fórmula da prescrição pela frequência cardíaca de reserva. O que é essa frequência cardíaca de reserva? A frequência cardíaca de reserva a gente usa enquanto resultado do sujeito a frequência cardíaca de repouso, que é aquela que a gente deixa a pessoa sentadinha durante 5 minutos e depois vai lá na artéria radial próximo do punho e faço palpação e conto em 1 minuto quantos batimentos por minuto o coração dele está batendo em repouso. Essa resposta ela vai interferir na prescrição. Mais alto tiver essa frequência cardíaca, pode significar, né, um mau condicionamento físico. Mais baixo tiver a frequência cardíaca de repouso, mais condicionado o aluno está. Então, essa variação da frequência cardíaca de repouso vai interferir na prescrição do treino do aluno. Então, quando eu utilizo 40%, que a gente vai calcular daqui a pouquinho, se tivesse uma frequência de repouso mais alto, ela vai interferir com que a frequência cardíaca da zona de treino vai ficar mais baixa. Se ele tiver com a frequência cardíaca mais baixa, porque ele está bem condicionado, isso vai representar, na hora da prescrição, uma intensidade um pouco mais alta para o aluno, porque ele está melhor condicionado. Beleza, então essa é a fórmula que a gente prescreve, chamado frequência cardíaca de treino. Então, a gente acha uma intensidade e calcula qual é a frequência cardíaca que a pessoa vai fazer durante o treino. Ok. Aqui nós temos a frequência de repouso, que é essa que eu acabei de comentar. Aqui é o percentual dessa frequência cardíaca de reserva, vou mostrar o quadro para vocês daqui a pouquinho. E por último aqui a frequência cardíaca de reserva. O que é a frequência cardíaca de reserva? É essa aqui, aonde que eu pego a frequência cardíaca máxima estimada pela idade da pessoa, o sexo e o nível de condicionamento dele. A gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho como que a gente calcula ela também. Menos a frequência cardíaca de repouso. Isso é a frequência cardíaca de reserva. Aí eu vou jogar esse valor aqui, jogar a intensidade que eu estou prescrevendo, mais a frequência cardíaca de repouso. A gente vai simplificar isso para vocês entenderem como que essa fórmula funciona. Vamos começar pela frequência cardíaca de repouso. Então, frequência cardíaca de repouso é aqueles batimentos cardíacos que você vai contar dentro de 1 minuto. Então, você vai contar quantas vezes o coração vai bater em 1 minuto. Por isso que chama-se BPM, que é batimentos por minutos. Então, com o seu dedo indicador e dedo médio, como está mostrando a figurinha, você vai ali na região próxima ao punho e vai, sem muita pressão, com os dois dedos, e tenta localizar a pulsação do seu coração. A hora que você localiza essa pulsação, você começa a contar a partir de, assim que você solta o cronômetro, ou um relógio analógico aqui, você vai conseguir fazer isso durante 1 minuto. Tem que contar durante 1 minuto. Ah, professor, mas eu aprendi que posso contar durante 15 segundos e multiplicar por 4. Não. Nesse caso é quando você está fazendo o exercício,
durante o exercício ou logo após o exercício. Porque se você demorar 1 minuto durante o exercício ou após o exercício, a frequência cardíaca vai baixar. E nesse caso aqui, eu preciso contar durante 1 minuto, porque eu posso sentir que o coração dele apresenta algum tipo de arritmia, ou braquicardia, ou taquicardia que você identifica a partir da palpação. Achei uma suposição aqui de um aluno, a gente vai analisar que a gente contou, para a gente fazer um exemplo na forma, nós encontramos que deu 80 batimentos por minuto. Eu vou lá e substituo no lugar da fórmula. Segundo passo, percentual da frequência cardíaca de reserva. Vamos entender quem que é o quadro. O Polito, que é a xerox que está na apostila que está na xerox dos capítulos que eu tirei, ela apresenta essa tabelinha aqui na página 38, que é algumas sugestões de intensidade e duração de exercício aeróbico para pessoas com diferentes níveis de condicionamento físico. Quais são eles? Vamos começar aqui pelo lado direito. A gente foca exatamente nisso aqui, ó. O aluno que apresenta baixo condicionamento físico, baixo, intermediário, elevado ou muito alto. Como que está esse condicionamento físico dele? Isso é feito a partir de um teste de VO2 que você faz. Ali ele vai apresentar um resultado de como está a condição física ou aptidão física desse aluno. Então, eu identifiquei aqui um exemplo, se ele estiver muito baixo. Quem que é essa característica desse sujeito? Automaticamente ele é um sedentário, que está entre 6 ou até mais que 12 meses sem praticar qualquer atividade física. Tem gente que nunca praticou um exercício físico, né, que é a maneira mais sistematizada. E pode apresentar também portador de alguma doença crônica, como obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão arterial ou algum outro tipo de doença coronariana. Então, essa aqui é uma característica do sujeito, se ele está associado, provavelmente é alguém que está com um condicionamento físico muito baixo. Então você classifica ele, e aí aqui na frente, aqui de 28 a 40%, percentual da frequência cardíaca de reserva, é os limites recomendados que eu devo começar a trabalhar com esse sujeito. Não significa que eu vou ficar o resto da vida com esse sujeito treinando entre 28 e 40%. Ainda mais que nós acabamos de ver em outros slides anteriormente, que abaixo de 40% da frequência cardíaca de reserva, a gente não colhe resultados significativos enquanto ao treino. Então, por que o autor está sugerindo de 28 a 40? Por causa dessas características desse sujeito. Provavelmente ele está obeso, ele está com problema de hipertensão, diabetes, que são as doenças mais comuns hoje em dia. Então, eu começo um planejamento, um treinamento, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, a partir dessa zona de percepção aqui, não é percepção, mas a partir dessa intensidade que ele propõe. Mas se ele é uma pessoa que esteja com baixo condicionamento físico, mas é sedentário, não apresenta nenhuma doença crônica, né, já pré-existente, eu posso começar o trabalho a partir de 40 a 58% do que? Da frequência cardíaca de reserva. E assim por diante, o intermediário elevado tem as características que o autor apresenta aqui. Vocês podem dar uma lida a mais sobre isso. Nessa mesma tabela, ele apresenta as referências para essas intensidades, ou sugestão para minutos de treino. Então, se você é uma pessoa muito baixo condicionamento físico, eu posso prescrever de 20 a 30 minutos. Para você começar a fazer uma atividade. E essa escala de Borg? A escala de Borg é uma escala de percepção de esforço, que eu posso, não tenho frequencímetro, não sei, é muito difícil ficar coletando, por exemplo, a frequência cardíaca durante o exercício. Eu uso a escala de Borg, que é uma escala subjetiva de percepção de esforço. Se aquela aula, por exemplo, coletiva, né? Uma aula de dança, se essa intensidade está fraca, se ela está moderada, se ela está moderada para forte, se ela está forte, está muito forte. Então, essa percepção da escala de Borg, ela tem uma relação com a intensidade da frequência cardíaca de reserva. Então, se a aula está forte, significa que eu estou trabalhando de 70% a 83% da frequência cardíaca de reserva. É uma intensidade elevada. Tá? O que a literatura acabou de falar? Que até 85% está dentro de uma margem de quem quer fazer atividade física para promoção de saúde estaria dentro da perspectiva. Mas é uma atividade para iniciante? Não.
é uma pessoa que já esteja mais treinado. Ah, mas se ele tiver algum tipo de patologia, professor, alguma hipertensão, pode chegar um dia? Ele pode, mas ele vai demorar um tempo de treinamento para ele ir melhorando o condicionamento físico, ele vai subindo de quê? De nível. De acordo com que ele vai melhorando o nível de condicionamento físico, ele vai mudando, mesmo ele apresentando patologia, mesmo que ele seja um obeso, mesmo que ele seja um diabético, você vai promovendo o quê? Aumento dessa intensidade com o decorrer do tempo. Então, um sujeito que a gente coletou 80 batimentos por minuto, nós vamos prescrever para ele aqui 40%. Ele tem baixo condicionamento físico, sedentário, não tem nenhuma tipo de patologia. O que eu faço? Eu pego esses 40% e vou convertê-lo no número real. Eu pego aquele 40, divido por 100, eu vou encontrar o valor de 0,40. O que eu vou fazer com 0,40, professor? Vou colocar lá na fórmula. Estou preenchendo para você o valor. Esse 0,40 significa que é o percentual da frequência cardíaca de reserva. Eu vou lá e coloco no local. Agora vamos para a tal da frequência cardíaca de reserva. A fórmula está bem aqui, ó. Frequência cardíaca máxima menos a frequência de repouso. A frequência de repouso nós já temos, que é 80, certo? Agora, o que é essa frequência cardíaca máxima, professor? Vamos lá. A frequência cardíaca máxima estimada, a gente vai fazer aqui uma estimativa. Por que eu uso uma estimativa? Porque a pessoa é um sedentário, é uma pessoa que não está acostumada a fazer exercício, e eu não vou fazer um teste de esforço nele máximo. Eu tenho que levar a pessoa ao máximo de esforço para mim coletar a maior frequência cardíaca em um minuto que eu vou encontrar. Então é muito risco. Para que eu vou fazer isso? Eu posso fazer uma estimativa. Eu vou estimar aonde ou quantos batimentos por minuto ele poderia chegar a partir do quê? Da idade que ele tem. Todas as fórmulas têm idade. Eu vou usar o que mais? Se ele é homem ou mulher, se ele está sedentário, eu uso essa fórmula, que é 211 menos 0,8 vezes a idade. E se ele for uma mulher que já faz exercício físico, já é ativo, eu vou usar a fórmula de que 207 menos 0,7 vezes a idade. E se ele for um homem ou uma mulher treinados aerobicamente, quer dizer, que ele está acostumado a fazer exercício aeróbico, eu uso essa fórmula, 208 menos 0,7 vezes a idade. Professor, mas eu conheço a fórmula 220 menos a idade, que é mais simples. A fórmula de Carvone é uma fórmula muito antiga. Ela não é uma fórmula que tem a sua segurança de prescrição. Então, esse aqui não é do Polito, está no livro Polito, mas quem criou essa fórmula foi Tanaka, no ano de 2001. Ele elaborou, estudou e publicou na verdade, 2001, né? 2001 está aqui a referência. Ele apresentou essas características que tem uma diferença, porque o coração é a capacidade dele bater por minuto, é a capacidade dele também gerar o quê? Mandar o sangue para o resto dos músculos do nosso corpo. Então, mais ele bater, mais condicionado ele vai estar. Menos ele bater, minto, né? Ao contrário. Mais condicionado você tiver, menos o coração vai bater, porque as adaptações aerobicamente que você faz ao coração, ele aumenta a cavidade ventricular esquerda. Então ele não precisa bater tantas vezes. Por isso que eu falei que a frequência cardíaca do mais condicionado é mais baixo. E quem é sedentário, ele vai apresentar uma frequência cardíaca mais elevada, porque a cavidade ventricular esquerda dele está um pouquinho menor, porque ele é sedentário e não promove atividade física. Então ela bate um pouco mais para mandar sangue para o corpo. Se você prestar atenção, o sedentário começa em 211 menos o restante da conta. Se ele for ativo, 207. E se ele for extremamente ativo, 206. Significando que o condicionamento físico interfere na estimativa da frequência cardíaca máxima do sujeito. Então, esse exemplo nosso é um sujeito sedentário, então a gente vai usar a fórmula 211 aqui. Então, está aqui a fórmula, 211 menos 0,8 vezes a idade. Esse sujeito é um exemplo que colocamos aqui que ele tivesse 40 anos. Então, a gente substituiu o valor lá da idade, colocamos. Agora, fazemos a multiplicação, 0,8 vezes 40. E vamos coletar o resultado de 32. E vamos subtrair esse 32 de 211 e vamos encontrar o resultado de 179, a frequência cardíaca máxima estimada. Então, eu vou lá naquela forma, porque eu já tenho os 80, que é a frequência cardíaca de repouso, e vou agora colocar os 190,
Então essa é a frequência cardíaca de reserva. A máxima, acabamos de calcular, e a de repouso. A de repouso é 80 e a máxima é 179. Eu faço a subtração e colho o resultado de que? Frequência cardíaca de reserva, 99. Vou lá naquela forma que a gente está trabalhando com ela, aqui no local da frequência cardíaca de reserva, e vou jogar o tal do 99. Então, ficou 99 vezes 0,40, que é a intensidade, mais 80, que é a frequência cardíaca de repouso. Faça a multiplicação do 99 vezes o 0,40 e vou colher 39,6. Mais 80, eu tenho uma frequência cardíaca de treino de 119,6 batimentos por minuto. Então, se eu conseguir monitorar, ou por frequencímetro, que é o monitor cardíaco, ou eu, no meio do treino, eu vou fazendo a contagem da frequência cardíaca durante 15 segundos, multiplico por 4, eu vou saber quanto o coração está batendo por minuto. E aí eu sei se ela vai estar perto de 119 ou não. Professor, mas 119 ele pode estar para baixo, para cima, quanto deve estar passando pela sua cabeça? Então, normalmente, a gente monta uma zona de treino. Então, aqui nós prescrevemos 40%. Vamos fazer uma zona, então, e vamos chegar até os 50%? Eu vou lá, pego 50%, no caso dele, divido por 100, eu tenho 0,50. Volto lá na fórmula, continuo os 80 batimentos por minuto, que é de reserva, ou que é o de repouso. Eu tenho 99, que é a frequência cardíaca de reserva, que é a máxima menos a de repouso, 99. E agora muda a intensidade da frequência cardíaca de reserva, que era 40 naquela conta anterior, que agora virou 0,50. Faça a multiplicação, 49,5. O 80, que já é a de repouso, eu encontro o resultado de 129. Então, a zona de treino entre 40% da frequência cardíaca de reserva e 50% da frequência cardíaca de reserva, eu vou ter o quê? De 119 a 129. Então, só basta eu monitorar. Como eu vou monitorar, professor? Ou contando por palpação, ou por monitor cardíaco, ou pela tabela de escala de Borg, que dentro daquela percepção, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quanto isso vai estar. Provavelmente isso vai estar uma atividade, nesse primeiro instante aqui, fraca para ele. Ok? Então, aqui vem a tabelinha de periodização. Aí eu estou dando um exemplo de 9 semanas de exercício aeróbico. Tudo agora nós estamos falando de exercícios aeróbicos para ele. Ok? Aí nós temos aqui uma tabela com semanas, exercícios que eu vou escolher. Isso não precisa ser só caminhada ou corrida, isso pode ser dança, isso pode ser jump, isso pode ser hidroginástica, tá? Aqui é a intensidade da frequência cardíaca de reserva que eu vou prescrevendo. Eu faço a conta e vejo qual é a frequência cardíaca de treino. A escala de Borg, a duração da sessão, que é da cada aula, e quantas vezes por semana ele vai treinar. Então eu vou fatiar 9 semanas em períodos. Nesse caso aqui eu vou fatiar de 3 em 3 semanas. Então, da primeira à terceira semana é o primeiro período, que chama periodização. O segundo período vai da quarta à sexta semana e o terceiro período de 7 a 9. Mas é de 3 em 3 sempre, professor? Não, isso é uma preferência, Eduardo. Pode ser de 2 em 2 e você vai encontrar na literatura algumas que vai ser de semana em semana. Mas eu ainda tenho as minhas recomendações no sentido seguinte. Uma semana não é capaz ainda de fazer as adaptações, ocorrer as adaptações significativas para que o aluno está promovendo na semana seguinte uma mudança de treinamento, principalmente a intensidade. De semana em semana a gente poderia pensar em aumentos de volume, que seria o tempo de treino, ou até mesmo a frequência semanal. Começar com uma vez por semana, na outra semana passa para 2, na outra passa para 3. Não há problema, aí você está mexendo só no volume. Mas quando eu mexo na intensidade, como eu vou mostrar aqui para vocês, nesse exemplo, isso aqui é apenas um exemplo que o professor Eduardo está fazendo. Mas cada um tem sua maneira de periodização, mas desde que obedeça as diretrizes que a gente está apresentando para vocês aqui, e na apostila também tem. Então eu fatiei de 3 em 3 porque eu vou progredir a cada 3 semanas a intensidade de treino e vou manter o volume igual. Não vou mexer na frequência e nem na duração da aula. Então, da primeira à terceira semana, eu estou aqui supondo uma caminhada, vou continuar 9 semanas fazendo caminhada, porque a pessoa gosta de fazer caminhada. Intensidade, como que eu vou pensar essa intensidade? Eu mostrei para vocês naquela tabelinha, anteriormente, aquele quadro de recomendações, e acabamos de calcular de 40%
a 50%. De quê? De intensidade da frequência cardíaca de reserva. Não coube aqui o reserva, mas é para caber. Tudo bem? Então, eu prescrevi uma zona de treino de 40 a 50 na primeira periodização. E na segunda periodização, professor? Opa, não coloquei o cálculo já, né? Então, 40% eu tenho 119, 50% 129. Aquela forma que a gente acabou de aplicar com vocês, que é a frequência cardíaca de treino. Então, 40% da frequência cardíaca de reserva vai dar 119 e 50% 129. Beleza. A segunda periodização, de 50% a 60%. Então, 3 semanas ficou entre 40 e 50. Agora, na segunda periodização, que é de quarta a sexta semana, eu estou periodizando o que para ela? Para esse voluntário? De 50% a 60% da frequência cardíaca de reserva. Calculando isso, deu o quê? 129, 50% e 60%, 139. Subir o quê? A frequência cardíaca por minuto. Isso significa que ele vai ter que fazer uma caminhada mais intensa, ou talvez até trotar para chegar nessa intensidade agora. Porque cada dia que ele for melhorando o condicionamento físico dele, ele vai aumentando a cavidade ventricular e o coração vai mandar mais sangue para cada vez que ele contrai. Então ele vai bater menos. E aí você vai ter que fazer mais esforço para conseguir fazer isso. Nesse caso aqui, você pode fazer exercícios adaptativos para ficar aqui dentro. Você joga ele fazer um pequeno trote, a frequência cardíaca dele sobe para próximo de 139, e depois você volta ele a caminhar para ele voltar a 129. Quando ele voltar a 129, você volta ele a fazer uma caminhada rápida, ou talvez até um trotezinho, para ele subir essa frequência e assim vai descendo. Então, é uma zona de treino, por isso que é um limiar em cima e um limiar baixo. E a terceira periodização de 60 a 65. Como vai aumentando a intensidade, eu vou diminuindo a distância dessa zona, que estava de 10 em 10, agora eu vou subir só 5. Fazendo o cálculo por aquela fórmula da frequência cardíaca de reserva, eu encontrei 139,5 para 60% e 144,3 para 65% da frequência cardíaca de reserva. Então você vai montando essa tabelinha nesse formato. Escala de Borg, duração e frequência, eu preciso de recorrer aquela tabela de sugestão de intensidade. Então eu vou olhar que tem a escala de Borg e que tem a duração diária de treino. São recomendações que pode ser feita. Aí eu prescrevi aqui de 40 a 50%, está dentro do baixo, não tá? 40 a 58. Qual é a escala de Borg? Moderado. Eu vou lá e coloco moderado. Então essa é a percepção do exercício. Então é um exercício que está moderada, essa é a percepção do aluno que está fazendo a aula. Se eu não tenho um frequencímetro, não tem como ficar fazendo monitoramento da frequência cardíaca, a percepção dele no esforço tem que ser moderada, tá? Isso é algo que precisa ser treinado e você tem que ter uma planilha para estar mostrando para ele a escala, que vai de 0 a 10, de 1 a 10, tem algumas, essa é de 1 a 10, e você vai explicando qual é a percepção que ele tem que ter. Essa orientação da percepção tem também nessa apostila que eu coloquei na chave de vocês lá. Essa escala de Borg está lá e ela tem qual é a percepção do fraco, o que é a percepção do moderado, o que é a percepção do moderado forte, qual é a percepção do muito forte. Ok? Do forte, depois tem o muito forte. E aí, de 50% a 60%, onde que está? Está aqui. 50% a 70% é considerado moderado forte. Eu vou lá e coloco moderado. De 60 a 65, também moderado, eu coloco. Duração da sessão, ele sugere aqui, né? Ele está sugerindo o quê? A sugestão do autor. De 20 a 30 minutos. Então, nesse caso aqui, o aluno que é iniciante, eu vou colocar ali 20 minutos. O de 50 a 60 também 20 minutos. E vou colocar também 20 minutos. Mas por que você está colocando? Porque a pretensão aqui é que ele faça 20 minutos de caminhada, ele vai fazer alongamento antes, porque eu preciso que ele melhore a flexibilidade dele, e eu preciso que no final ele faça alguns exercícios neuromusculares. Então eu vou consumir aí uns 10 minutos no início para aquecer, alongar e aferir pressão, e no final ainda uso mais uns 20 para exercícios neuromuscular e sobra mais 10 minutinhos para que eu possa fazer um novo alongamento, relaxamento e avaliação. Então eu estou montando uma periodização aeróbico casado com um treinamento neuromuscular. Então eu tenho um limite de minutos numa aula com esse aluno.
então eu não vou estar aumentando o tempo de treino aeróbio. Eu preciso mexer então na intensidade. Quando o aluno for fazer segunda, quarta e sexta, por exemplo, só treino aeróbico, nesse caso, eu posso ir aumentando, deixando a intensidade igual e vou aumentando a duração da sessão, passar para 25, depois eu passo para 30, mas eu não vou mexendo muito na intensidade. Eu vou progredir. Para cada periodização dessa, ou eu progrido a intensidade ou eu progrido a duração da sessão. Os dois ao mesmo tempo têm seus riscos e perigos. A recomendação é que primeiro eu aumente o tempo, a sessão da aula, a duração da aula, para depois eu aumentar mais para frente a intensidade da aula. Isso é uma maneira de você conseguir prescrever de maneira segura. E a frequência semanal? Vamos começar aí 3 vezes na semana, que é o mínimo que se recomenda, né? Então vamos começar pelo menos segunda, quarta e sexta, um tempo. Então essa aqui é uma planilha de periodização para esse voluntário fictício de 9 semanas. Isso é periodizar. Então eu fiz 3 períodos de treinamento para essa pessoa. Tudo bem? Avançando. Quando eu vou falar de treinamento neuromuscular, eu tenho algumas variáveis que eu consigo manipular durante o treino. Quais são? O tipo de exercício, ou ele é multiarticular ou ele é monoarticular. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. A intensidade, o peso, que está relacionado com a intensidade, as séries e as repetições. São variáveis que eu interfiro. O Polito e nem o Pitanga traz aqui os intervalos entre as séries, mas também interferem no treino, os intervalos entre cada série. Então aqui o Pitanga. Pitanga traz aqui o tipo de exercício que nós temos neuromusculares. Quando eu trabalho durante um exercício mais de uma articulação, eu vou ter ali um exercício do tipo multiarticular. Para quem conhece musculação, conhece o aparelho chamado leg press, que ele movimenta a articulação do quadril, do joelho e do tornozelo quando você está executando ele. É aquele que você fica sentado nele, que inclina o corpo para trás e empurra uma plataforma acima. É como se fosse um agachamento. Por exemplo, o agachamento é um exercício do tipo multiarticular, porque quando você faz o agachamento, você está movimentando o quadril, joelho e o tornozelo. Outro exemplo é o supino, que é um outro aparelho que tem lá na academia. Mas o mais fácil de entender é a flexão de braço, quando você movimenta no solo, de frente para o solo, e você faz aquele movimento de flexão de braço. Também é um exercício do tipo multiarticular. Por quê? Você está movimentando a articulação escapulotorácica, ombro, cotovelo e punho. Ok? E o que é o exercício monoarticular? Por exemplo, quando você faz um exercício para braço, você faz um movimento da rosca bíceps, você faz um movimento de flexão e extensão do cotovelo. Só fica fazendo aquele movimento ali, ó. Esse é um exercício chamado de monoarticular. O que a literatura pede? Que inicialmente você trabalhe o exercício multiarticular, na intenção de otimizar o treino do aluno, na perspectiva de que ele vai lá, ele precisa treinar todos os grupos musculares, tem que fortalecer todos os músculos, melhorar a resistência muscular de todos os músculos. Então, se você for trabalhar de forma monoarticular, você vai ter que trabalhar 20 exercícios. Então, se você coloca os multiarticular, 10 exercícios você atende todos os grupos musculares. É isso que precisa ser pensado. Porque se eu vou deixar o aluno ali, se eu tenho só 20 minutos, eu vou ficar fazendo exercício monoarticular, eu não vou conseguir atingir todos os grupos musculares. E é extremamente importante trabalhar exercícios abdominais e exercícios lombares nos treinos. Muita gente não dá moral para o abdômen, porque é difícil, e lombar nem lembra que existe. Que são exercícios nos quais você tem que fazer extensão do tronco, que é o chamado de exercício para lombar. Pitanga traz essa tabela de prescrição, né? É uma orientação que ele coloca para a gente, que quando eu faço exercícios neuromusculares, que são todos aqueles que têm uma resistência, como a musculação, o pilates, a ginástica localizada, são um tipo de exercícios que você tem uma resistência para vencer, certo? É aqueles exercícios repetitivos, calistênicos, que eu faço utilizando algum tipo de peso para carregar, para transportar. Mas pode ser um elástico, pode ser a resistência da água, tá? Quando eu faço exercícios neuromusculares, eu tenho 4 objetivos com eles. Ou eu vou desenvolver a resistência,
ou autotonificação, que é um enrijecimento da musculatura, hipertrofia, que é o aumento da massa muscular, ou eu vou desenvolver a força máxima, vou ficar mais forte. O forte não é volume muscular, o forte é erguer cada dia mais peso. Um supino que você começa erguendo 10 quilos, passa para 15, depois passa para 20, isso é aumento de força que você está tendo. Aí quando eu faço trabalho de resistência, a intensidade é de 40% a 60% de uma repetição máxima. O que é essa repetição máxima, professor? É você fazer o seguinte, existe o teste de repetição, de uma repetição máxima, que é a capacidade que você consegue erguer para um movimento. Vamos pensar no agachamento que eu estava falando, que é o multiarticular. Então você vai fazer um exercício com agachamento e você coloca um peso nas suas costas e você consiga descer e subir uma vez, aí você desce e não consegue subir a segunda. Então a carga máxima que você conseguiu fazer apenas uma repetição máxima é chamado de 100% ou 1 RM. Então é a carga máxima da contração voluntária máxima que você consegue. Então é a carga mais alta que você consegue erguer em apenas um movimento. Então é a carga máxima e você prescreve o percentual disso aí. Mas eu vou fazer um teste de carga máxima, professor, com esse aluno, com todos os exercícios? Não há necessidade. Você tem que colocar um peso e que ele execute repetições máximas entre 20 e 30 repetições. Então, se ele consegue fazer de 20 a 30 repetições máximas, significa que ele está fazendo entre 40% e 60% de uma repetição máxima. Então, não há intenção de fazer o teste. Eu posso apenas estimar isso a partir das repetições que ele vai fazendo. Você coloca uma carga e pede para ele fazer, por exemplo, 30 repetições. E aí ele conseguiu fazer só 20. Então, aquela carga que ele está usando significa que é 60%. Porque mais alto for a carga, menos repetições ele vai fazer. Se eu coloco lá uma carga e ele faz 30 repetições, aquela carga representa 40% de 1 RM. Então, pesos mais baixos vão fazer mais repetições. Cargas mais altas vão fazer menos repetições. Quando eu vou para a tonificação, nós temos de 60 a 70. Então, se eu colocar a carga e ele consegue fazer 15, significa que ele está fazendo 60% da carga de 1 RM. Se ele fizer 12 repetições, significa que ele está fazendo 70% de 1 RM. Então, eu uso essa zona de carga aqui, de percentual de 1 RM, para me coletar resistência, tonificação, hipertrofia e força. Tudo bem em relação a isso? Então, são as recomendações. Do mesmo jeito foi para o exercício aeróbico, apresentar polito, eu estou trazendo aqui o de pitanga para vocês. Tá? Ele recomenda de uma, por quem vai fazer resistência, como trabalha mais repetições, se colocar muita série não vai dar tempo. Então, você pode trabalhar uma série. Tá? E aí a progressão de série, a progressão de frequência semanal. Vai depender de acordo com o tempo que você tem, o aluno, a disponibilidade para treinar. Exemplificando a periodização para o treinamento de força. Essa é a tabelinha também para aquele mesmo sujeito de 9 semanas. Eu faço a periodização do mesmo jeito de 9 semanas, de 1 a 3 semanas, da primeira à terceira semana, da quarta à sexta semana e da sétima à nona semana. O que eu vou prescrever para esse aluno de exercício? Pilates. Eu optei pelo Pilates, para não ficar preso à musculação. Não há necessidade de ser a musculação. Eu posso fazer o exercício neuromuscular por meio do Pilates, no qual tem seus princípios de trabalho. Precisa estudar eles, não é apenas ir para um local e ficar fazendo exercício de qualquer maneira, sem conhecer como o método tem. Eles têm seus princípios fundamentais, precisa estudar. Então, eu vou prescrever para esse aluno iniciante uma carga para resistência. Eu vou erguer pouca carga, porque ele é iniciante, eu vou trabalhar com um pouco. Então, eu prescrevo a intensidade de 40% de uma repetição máxima. Automaticamente, na segunda semana, eu faço uma progressão para 50% e na terceira periodização eu vou colocar 60%. Como funciona essa questão das repetições que eu acabei de explicar? Se eu prescrevi 40%, é o peso mais baixo, significa que eu vou conseguir fazer mais repetições, 30. 50% está no meio ali, né? 25.
e 60% 20. Então, quando eu aumento a intensidade, automaticamente me obriga a fazer menos repetições. Por quê? Porque mais peso, menos repetições eu faço. Essa é a relação. Tá? E as séries? Eu coloquei uma série em todas, por quê? Porque eu estou trabalhando com muita repetição. E eu tenho que trabalhar todos os grupos musculares quando a pessoa vai treinar. E se eu ficar repetindo demais, séries demais, eu não vou conseguir trabalhar todos os grupos musculares. Frequência semanal, eu coloquei 2, porque já está fazendo 2, 3 vezes exercício aeróbico lá. Um exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Ou eu vou trabalhar esse pilates aqui daqueles 20 minutinhos. Ok? Poderia ter colocado até 3 vezes semana aqui para ficar igual, mas eu vou deixar 2, mas não tem problema não. No caso aqui, a minha opção seria 3 semanas. Tá bom? 3 semanas para igualar com o neuroaeróbico. Então ficou errado aqui essas 2, tá? Deveria ser 3. Seria 2 se eu trabalhasse 3 vezes a semana aeróbico e 2 de exercício neuromuscular. Não tem problema. O certo aqui, baseado naquilo que eu falei anteriormente, seria 3 e não 2. E a escala de Borg? Aí eu trago a ideia de Polito, a escala de Borg. Ele coloca aqui, ó, intensidade relativa, contração muscular voluntária, que é a repetição máxima. Quando eu uso de 35 a 49, eu estou usando na escala de Borg a intensidade fraca. O que eu faço? Escrevo fraca, porque o 40 está entre o 35 e o 59. E o 50? O 50 está onde? Opa, intensidade moderada. E o 60? Também está no moderado, entre 50 e 69. É isso, é a percepção da escala de Borg. Basta vocês olharem na apostila na Xerox, pegue lá, atividade física e saúde, quinto período, você tem uma apostila enorme lá que traz essas informações, essas tabelinhas que eu estou mostrando para vocês aqui. Tudo bem? Agradeço aí, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa a partir dessa videoaula, mas caso vocês tenham dúvida, pode mandar e-mail que a gente vai tirando dúvida. Não esqueça que tem atividade na plataforma Exercita. Muito obrigado, até a próxima.